E aí, bora mergulhar num dos momentos que mais mudaram a nossa história? Mas já vamos começar tirando uma palavra da cabeça: descobrimento. O que rolou aqui foi um verdadeiro choque de mundos, a chegada dos portugueses no que a gente hoje chama de Brasil. Pois é, vamos pensar nisso um pouco. Imagina a cena. Você tá aí na sua casa, de boa, vivendo a sua vida, e de repente chega um estranho de um lugar que você nunca ouviu falar e diz: "E aí, descobri este lugar." Meio sem noção, né? É exatamente essa ideia de descobrimento que a gente vai questionar hoje. Exatamente, Alex, porque a história que a maioria de nós aprendeu na escola, sabe, ela vem de fontes muito específicas, basicamente de um lado só da moeda, o lado europeu. Então vamos começar por essa versão para depois a gente entender tudo o que ficou de fora. A primeira foto que a Europa teve do Brasil veio de relatos como a famosa carta do Pero Vaz de Caminha. Ele era tipo o escrivão da frota e a tarefa dele era escrever um relatório bem detalhado para o rei de Portugal. A carta dele era uma mistura de, sabe, de admiração pela beleza da terra, pela inocência do povo, mas não é só isso. Era também um documento estratégico. Ele estava, na real, mandando a letra para o rei de que, além de bonita, a terra tinha um potencial gigante de riquezas para explorar. E o que eles achavam que iam encontrar aqui, Sofia? Porque, assim, eles não faziam a menor ideia do que era a América, certo? Nenhuma! Nossa, Alex, as expectativas eram uma loucura total, coisa de filme. Eles imaginavam monstros marinhos, o Jardim do Éden, reinos fantásticos cheios de ouro, tipo Eldorado. Muitos juravam que iam encontrar terras completamente vazias. Só que a realidade era infinitamente mais complexa. Eles não encontraram um vazio, mas sim um continente pulsando com centenas de nações, cada uma com sua própria cultura, sua própria organização. E é exatamente aqui que a gente precisa virar a chave. Portugal não chegou numa terra desabitada. Esse território era o lar de milhões de pessoas organizadas em várias civilizações. Chamar todo mundo de índio como se fossem uma coisa só apaga uma diversidade que, olha, é gigantesca. Gigantesca como? Como é que a gente consegue ter uma ideia dessa diversidade toda? Então, uma forma é olhar para as línguas. Os historiadores agrupam as centenas de idiomas que existiam em 4 grandes troncos linguísticos: o tupi, o macro-G, o aruaque e o caraíba. Mas se liga, isso é uma super simplificação. Dentro de cada um desses troncos, existiam dezenas de línguas que eram tão diferentes entre si quanto o português é do alemão, por exemplo. Caramba, então era gente pra caramba e super espalhada. Cada uma dessas cores aí no mapa é um povo diferente? Exatamente. E pensa que cada cor dessas representa dezenas de culturas, de visões de mundo únicas. As diferenças entre eles eram enormes. Por isso que é um erro falar o indígena. O certo é falar dois povos. Os tupiniques, os guaranis, os krenak, são centenas de povos distintos. E essas sociedades eram muito sofisticadas, tá? Longe daquela imagem de selvagens. A maioria praticava agricultura, dominava o cultivo de alimentos essenciais, como a mandioca, eram especialistas em caça, em pesca, tinham um conhecimento da natureza que era absurdo. A arte deles, feita com cerâmica, com penas, mostra uma organização social e uma tecnologia super complexa, com saberes que eram passados de geração em geração. Ok, então a gente tem esses dois mundos completamente diferentes se encontrando. Como é que foi essa interação no começo? Foi na paz? No comecinho, a relação foi baseada mais na curiosidade, sabe? Mas isso mudou. E mudou muito rápido quando os portugueses perceberam o valor econômico de uma árvore, o pau-brasil. E aí, a história começa a ficar bem mais sombria. Escambo, eu já ouvi essa palavra na escola. Era tipo uma troca justa, não era? Um pelo outro? Parecia, né? Mas na prática não era bem assim. O escambo foi a primeira relação de trabalho entre eles. Os indígenas cortavam e transportavam as toras gigantes de pau-brasil e, em troca, recebiam objetos que, para os europeus, não valiam quase nada. Facões, machados de metal, espelhos. Para os indígenas, o metal era uma novidade tecnológica incrível, mas para os portugueses era uma troca absurdamente vantajosa e o primeiro passinho para a exploração. Olha, essa imagem aqui resume bem a progressão terrível dessa relação. Passo 1. Tudo começou com o tal do escambo, que já era bem desigual. Passo 2. Isso virou coerção muito rápido. Os portugueses começaram a exigir mais e mais madeira e a troca, que parecia amigável, acabou. E o passo 3, o estágio final, foi a escravidão pura e simples. Os nativos eram capturados em expedições violentas e forçados a trabalhar até a morte, primeiro nos engenhos de cana-de-açúcar. Foi essa transição da suposta troca para a dominação completa.
Mas espera aí, como eles justificavam uma coisa dessas? Como podiam simplesmente chegar e escravizar a galera que era dona da terra? Excelente pergunta, Alex. Porque é o seguinte, ninguém comete atrocidades se achando vilão da história, né? Para justificar essa violência toda, os europeus precisaram criar uma narrativa, precisaram reescrever a imagem dos povos originários para transformar eles em algo que, na cabeça deles, merecesse ser dominado. Dá uma olhada nesse trecho aqui. É de um viajante francês, André Tevet. É de embrulhar o estômago. Ele descreve os indígenas como brutíssimos selvagens viciados em sangue humano. Ao espalhar relatos como esse pela Europa, eles criavam uma imagem que desumanizava completamente os povos daqui. A lógica era, se eles não são gente como a gente, então não tem problema escravizar ou tomar as terras deles. Era uma arma de propaganda e uma das mais poderosas. Nossa, e essa ideia aparece até nos mapas. Olha isso aqui, nesse mapa, os indígenas estão desenhados só como mão de obra cortando árvore. É como se eles fossem parte da paisagem, sabe? Tipo os animais, e não os donos do lugar. Observação perfeita. Os mapas não mostravam a realidade, eles criavam a realidade que interessava para os colonizadores. Ao apagar as aldeias e a organização social indígena do mapa, eles reforçavam visualmente a ideia de que a terra estava vazia e que a única função daquelas pessoas era servir aos interesses europeus. E a base disso tudo tem um nome: eurocentrismo. É a crença de que a cultura, a religião e o modo de vida europeu são o modelo certo, o modelo superior, e que todas as outras culturas são inferiores, atrasadas. Ah, entendi. Então, na cabeça deles, eles não estavam invadindo, eles estavam, trazendo a civilização? Exato. O eurocentrismo foi a ferramenta ideológica, a desculpa perfeita que permitiu que eles vissem a conquista violenta não como um crime, mas como uma missão civilizadora. Eles se convenceram de que tinham o direito e o dever de impor a cultura deles aos outros. E no fim das contas, quais foram os resultados a longo prazo desse choque? As consequências que a gente sente até hoje. Olha, as consequências foram e ainda são, devastadoras. Primeiro, uma catástrofe demográfica. Milhões de indígenas morreram, seja pela violência direta das guerras, seja por doenças que os europeus trouxeram, como a gripe, para a qual eles não tinham nenhuma defesa. Além disso, teve a perda das terras, a imposição forçada do catolicismo e o apagamento de centenas de línguas e tradições. É uma ferida que a nossa sociedade carrega até hoje. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final. A gente começou falando em choque de mundos. A palavra choque pode sugerir um impacto entre iguais, né? Mas, depois de ver a história, a balança de poder e as consequências, será que foi mesmo um choque? Ou foi um atropelamento? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando sobre isso. Valeu pela companhia e até a próxima.